Olá, a Livraria Tesouros do Absurdo traz para você hoje esta obra: As Profecias do Advento do Quinto Império e a Escatologia das Hipóteses Extraterrestres. As Profecias do Quinto Império é um tema muito caro, que foi desenvolvido um tema muito caro, respeitante à tradição portuguesa, que incorporou na cultura portuguesa a teoria teológica trinitária do monge calabrês, o abade Joaquim de Fiore. Joaquim de Fiore é o monge que criou uma teoria da história, consoante a concepção de Santo Agostinho, em que ele fala que a história tem três tempos, né, tem três idades: a idade do Pai, a idade do Filho e a idade do Espírito Santo. A partir desta concepção trinitária da história de Joaquim de Fiore, criou-se o chamado mito do Quinto Império. Então será a quinta idade do mundo, que é a idade do Espírito Santo. E esta teoria é uma teoria que deita raízes profundas em Portugal e que foi largamente encampada pela tradição franciscana. Né? Joaquim de Fiore é graças à teoria das três idades do mundo. Joaquim de Fiore é o autor do termo Nova Era, né? Que é a Era do Espírito Santo. E a teoria do abade Joaquim foi largamente utilizada e escamoteada tanto pelos comunistas, quanto pelos materialistas, quanto pelos indivíduos ligados ao movimento esotérico e New Age, deformando a teoria por dentro. Né? Por que nós estamos, nesta obra, atrelando a teoria trinitária do abade Joaquim de Fiore a ideia extraterrestre? Quando nós vamos estudar a movimentação cultural relativa aos fenômenos espaciais, aeroespaciais, a essa fenomenologia, nós verificamos que em muitas das mensagens, aqui não está em consideração se a mensagem é verdadeira ou falsa. Não estamos nos atendo a esse detalhe. Quando nós vamos estudar, a cultura simbólica permite um outro tipo de análise. A quantidade de mensagens divulgadas mundo afora, de indivíduos que dizem que recebem mensagens extraterrestres. Para nós termos uma ideia, só nos Estados Unidos, dados de mais de 15 anos atrás, nós tínhamos por volta de 5 milhões de indivíduos que se diziam abduzidos por extraterrestres. 5 milhões de pessoas. A presença disto é algo tão grave, tão sério, que o MIT desenvolveu, dentro dos seus laboratórios, os primeiros estudos ligados ao desenvolvimento da consciência, né, para estudar exatamente esses casos que dizem que entram em contato com seres fora da Terra. O sufixo extra da palavra extraterrestre designa, portanto, um tipo anatômico, biológico, de uma entidade que não é terrestre. Eis o cerne da nossa obra. O que é um terrestre? Para saber o que é um extraterrestre, você tem que ter perfeitamente delineado o que é um terrestre. Aonde começa o terrestre e aonde termina? Há 200 anos nós não temos definição conceitual de ser humano. Portanto, a designação extraterrestre é uma designação empírica, não é? Ela não expressa absolutamente nada sobre o efeito biológico, sobre um plano biológico. O professor alemão chamado Robert Selous, ele criou uma tabela de identificação de terrestres e de extraterrestres, né? Onde ele vai buscar representações anatômicas desses seres. Por exemplo, o terrestre tem cabeça, tronco e membros. Um anjo, sob essa perspectiva, não é terrestre.
porque ele tem asa. Um demônio, sobre essa perspectiva, não é terrestre, porque ele tem cornos, ou tem rabo, ou tem pata de bode. O Minotauro, sobre essa perspectiva da tradição mítica grega, não é terrestre, porque ele tem cabeça de touro. Então, segundo o Dr. Celos, a afirmação dele, todo ser cuja anatomia é diferente da anatomia tetrápoda, como o deus Dogon, dos persas, é um deus peixe, um tipo de Netuno, não é terrestre. O fato é que esta presença extraterrestre desses seres, portanto, maravilhosos ou não, reais ou não, imaginários ou não, tem feito parte do corpo literário e testemunhal de inúmeros povos, desde a mais remota antiguidade. Portanto, este não é um assunto nem simples, nem fácil, e nem tampouco pode ser tratado com a leveza irresponsável como a chamada ufologia casuística trata. Não é? De modo que, por trás da questão anatômica destes seres, e é uma questão profunda, porque atualmente, por exemplo, nos Estados Unidos, e a nível diplomático, já se fala no surgimento do exodireito, da exociência, da exopolítica, que é um direito intergaláctico, uma ciência intergaláctica, uma política intergaláctica. Portanto, internacionalmente já está sendo tratado a possibilidade da existência de vida extraterrestre. De modo que esse assunto tem que ser tratado com muita cautela, com muita reserva e com muita seriedade, para que a gente não caia em esparrelas. Né? O que nos cabe aqui analisar sobre aspectos diferentes é a iconografia dessas imagens, portanto, apresentar ao leitor essas diferenças entre tetrápodas e não tetrápodas, e num segundo momento fazer uma analogia de que, curiosamente, as mensagens de cunho extraterrestre, mesmo as mensagens ditas canalizadas, quando nós vamos perspectivá-las, analisá-las, o pano de fundo delas tem algo em comum com a ideia do surgimento de uma nova era. E é isso que nos interessa como pesquisa. Então nós temos certeza que esta obra, que foi objeto de um seminário nosso, alguns anos atrás, será muito importante para você, que é um apreciador de cultura simbólica, e notadamente dentro da área que atualmente está sendo chamada dos fenômenos anômalos aeroespaciais. Entre no site do Instituto Mucará Brasilã, na nossa loja, e adquira o seu exemplar. www.imub.org/loja. Um abraço.